Foi me dado aqui um título para a palavra da manhã. O título é O Papel da Adoração na Última Hora. E eu quis ser fiel ao que foi pedido, né? Quis ser fiel àquilo que foi solicitado e aquilo que Deus gerou no coração dos organizadores, né? Dos líderes. E eu pedi a Deus que Ele pudesse falar conosco nessa manhã sobre este lugar. E ainda ontem nós estávamos vendo um testemunho e alguém falando sobre a história da adoração no Brasil, a história recente da adoração. E mexeu muito com a gente, né, pastora Carla? Porque a gente foi lá atrás, né? Lembrando de tudo que Deus já fez no Brasil. Então, se você tem um pouco mais de tempo em igreja, você vai entender e vai perceber como que o Senhor se move através dos tempos, e como que muitas vezes nós perdemos o agir de Deus, nós perdemos a manifestação do Senhor, porque nós estamos distraídos com alguma outra coisa. E eu queria dizer para você que esse é um tempo que você não pode se distrair mais. Eu costumo dizer, quando eu converso com algum jovem, eu pergunto para ele a idade dele, e dependendo da idade que ele me disser, eu falo com ele, olha, então você pode errar um pouco mais ainda, porque ainda dá tempo de consertar. Você pode, por exemplo, começar uma faculdade, que você lá na frente descobre que você não gosta, dá tempo de parar aquela e começar outra. Você pode talvez entrar num emprego que você descobre na frente que você não gostou daquele emprego, você pode sair e arrumar outro, porque você é jovem, você tem tempo ainda. Depois, se você for mais velho, casado, com filhos, vai ser mais difícil, porque se você sair daqui, você vai ficar sem sustento. E como é que você vai fazer? Então você pode errar menos. Você tem que ser mais assertivo. E na história da adoração, na minha vida, eu percebo muito isso. Como eu estava distraído em alguns momentos, né? Como a minha mente estava distraída e eu perdi o muito de Deus. O que eu vivi foi lampejos, foi momentos onde eu vi a glória de Deus, mas eu não mergulhei nessa glória. Eu não vivi essa glória. Só que lá atrás, ainda dava tempo de acontecer isso. Faltava mais anos para Jesus voltar. A vinda de Cristo estava mais distante. Hoje ela está mais próxima. Então quem se distrair hoje, corre o risco de não subir. Quem se distrair hoje, corre o risco de não viver a glória, de verdade, real, porque estava distraído. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: não se distraia. Esteja ligado no que Deus está fazendo. Esteja ligado no que a palavra de Deus diz. Queira a glória de Deus. Na história recente da adoração, você vai ver movimentos muito preciosos, você vai ver movimentos congregacionais, né? Eu sou dessa época. Eu fiz parte da primeira equipe de louvor da Catedral da Assembleia de Deus em Volta Redonda, onde nós não podíamos cantar, tu mudaste meu lamento em baile. Não podia cantar, porque era assembleia, baile não coisa de crente. Então eu tinha que cantar, tu mudaste meu lamento em gozo, porque baile não podia falar. Mas eu fiz parte da primeira equipe, e a minha função era uma função preciosíssima. Eu era o cara que estendia o telão do retroprojetor, entendeu? Porque eu ia lá e levantava o telão, para passar. Minha função era preciosíssima, mas eu fiz parte. Porque antes era só os hinos da harpa, só as orquestras, as bandas, que também são preciosas. As músicas do Prisma Brasil, aí, o pessoal mais antigo aí sabe o que eu estou falando, né? É uma linguagem conhecida. Eu sabia todos, porque era a época dos corais das igrejas. E aí, de repente, vem agora, começa um movimento de comunidades, onde as pessoas começam agora a se reunir, e começou na adoração. E aí nós temos a explosão da comunidade de Goiânia, depois nós temos a explosão das comunidades no Rio de Janeiro, as comunidades de São Paulo, as comunidades do Espírito Santo, do sul do país. Aí nós passamos a ter os vigilhões, né? Vigília de Bento Ribeiro, vigília de não sei o quê, vigília de não sei o quê, e onde um poder de Deus descia de uma forma assustadora. Depois nós passamos a ter os louvorzões, né? Onde os clubes começaram a se render à música evangélica. Eu fui
em muitos louvorzões, e um dos que eu fui era numa boate. Não se escandalize que eu vou te falar, mas eu preciso te contar. Foi numa boate, onde era a primeira boate no estado do Rio de Janeiro, onde tinha o banheiro LGBT. Então tinha o banheiro masculino, o banheiro feminino e o banheiro LGBT. Foi a primeira boate no estado do Rio que teve isso. E eu fui num louvorzão nessa boate. E a presença de Deus foi gloriosa. Depois, mais para frente, começaram os movimentos mais pop dentro da igreja. Começaram a entrar os movimentos onde a juventude foi alcançada, onde a juventude que estava no mundo, que não reconhecia a igreja, começa a ser chamada. E eu e a pastora Carla participamos da Tsunami Gospel no Canecão do Rio de Janeiro. Não se escandalize, né? Quem conhece o Canecão do Rio de Janeiro, quem já viu falar, era a maior casa de show do Rio de Janeiro, onde os grandes artistas se apresentavam, onde os maiores nomes da música secular começaram as suas carreiras. Elimar Santos, Tim Maia, essa galera da antiga aí, tudo começou a carreira, cantar no Canecão era o auge da carreira. Nós fechamos o Canecão e fizemos a Tsunami Gospel. E eu vou dizer para você, eu vou confessar para você que nós nos escandalizamos. Eu e a pastora Carla nos escandalizamos naquele dia. Né, amor? Confissão de pecados aqui hoje. Mas teve uma hora que um pregador, que eu não sei quem é mais, não sei se era o Bessa, não sei quem que era, mas ele pega o microfone e aquilo está apiado de gente, lotado de jovens, cantando funk gospel. Se você não entendeu o que é Tsunami Gospel, é um baile de funk gospel. E aí ele para e ele começa a falar, mas Deus te ama, mas Jesus te ama. E começa a chegar jovens na frente do palco, entregando a sua vida para Jesus. Eu não quero fazer juízo, que se estava certo ou se estava errado, eu me escandalizei. Eu prometi para mim mesmo naquela noite que nunca mais eu participar de uma programação daquela. Mas eu vi gente se prostrando aos pés do Senhor e declarando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Depois disso vieram os movimentos, né, em paralelo com isso estavam os movimentos da Lagoinha, por exemplo. Era mais ou menos na mesma época. Diante do trono estava explodindo. Nívia Soares, essa galera aí que veio crescendo, veio surgindo. Como? Comunidade da Zona Sul, né? Nossa, que louvor congregacional, punha fogo na igreja. Depois começou a surgir paralelo a essas bandas de rock, Resgate, Oficina G3, muito assim, muito paralelo, muito, né, na mesma época, era uma explosão de arte e louvor dentro da igreja. Mas tinha uma característica muito preciosa, querido. Todos esses movimentos eram voltados para a igreja. Todos esses movimentos falavam com a igreja. Coinonia de louvor, comunidade de Goiânia, nós vivemos isso muito de perto, porque nós assim, trabalhamos com muitas dessas pessoas na mesma igreja. A pastora Carla foi no encontro com Deus que a Ludmila Feber ministrava, que a Aldacélia ministrava. Então a gente sabe, eu estou falando de algo que nós vivemos. Bené Gomes a gente buscava em casa para poder levar para cantar. Então nós vivemos isso. Kleber Lucas, Silvério Pérez, e uma galera aí que ministrava para a gente, que fazia isso que eu estou fazendo hoje com você aqui. Essa galera, ela se reunia para perguntar para Deus o que a igreja precisa. Qual que é a música congregacional para a igreja? E Deus pegava essa música congregacional e explodia no Brasil. Não era um movimento de o que nós vamos fazer para o povo gostar. Era um movimento assim, o que nós vamos ministrar à noiva. Era esse o movimento. E a gente, no humanismo, né, na cultura do humanismo, que foi enfiada a goela abaixo na nossa vida, através das escolas, da televisão, da faculdade, das universidades, essa cultura atingiu a igreja. E nós fomos perdendo essa ideia congregacional e começamos a aceitar uma ideia do eu.
para mim. E eu quero dizer para você, eu quero entrar na palavra, mas o Espírito Santo de Deus está trazendo isso à minha mente. Eu não estou criticando nenhum movimento de musical, cristão, gospel, de forma nenhuma. Eu consigo passear por todos eles, com algumas reservas em alguns e com outros com muita liberdade. Mas eu consigo passear entre todos. Mas nós precisamos entender qual que é o momento da adoração da igreja. Qual é o momento do adorador hoje? É preparar a noiva ou é se preparar tão somente? É trazer a presença de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores, da adoração. É reconhecer Deus como noivo, como aquele que vai vir buscar a sua noiva. É reconhecer esse casamento que está para acontecer daqui a pouco tempo. Ou é se preocupar só consigo mesmo? Qual é o papel do adorador? Qual é o papel da adoração? Qual que é o tempo? Aonde está se movendo o Espírito de Deus hoje? E nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes não é onde tudo está acontecendo que está se movendo o Espírito de Deus. Mas Deus fala que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas, muitos falsos movimentos. Então cuidado, porque não é porque todo mundo está fazendo, é de Deus. Não é porque todo mundo está falando, é de Deus. Talvez Deus esteja se movendo em outro lugar, de outra forma, de outra maneira. E quem vai estar com Ele é quem conseguir descobrir aonde o Senhor está se movendo. Nós vivemos de um ano para cá, um movimento muito forte, de ora vem Senhor Jesus. Lembra aí, faz uma recapitulação aí na sua mente. Quantas músicas, quantas canções foram lançadas dentro desse 1 ano de pandemia, que dizem, ora vem Senhor Jesus, Maranata. Quantas vezes a igreja, quantas igrejas se voltaram para essas canções? E é joia. Mas por que isso aconteceu? Porque tem um perigo eminente de que Jesus volte amanhã. E nós precisamos nos preparar como igreja, como adoradores, como aqueles que estão nesta hora, na hora H do que tudo vai acontecer. Você está pronto para saber qual que é o seu papel na adoração? Amém ou não amém? Amém. Eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou ler 2 textos aqui, não são os textos principais da palavra, é só para introduzir o assunto, só para contextualizar, e depois nós vamos entrar na palavra. O primeiro texto é um texto bastante conhecido, que está em Malaquias, capítulo 4, verso 5. Último livro do Antigo Testamento, transicionando para o Novo. O profeta Malaquias, boca de Deus, fala assim: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se a gente entender que o Senhor se move na eternidade, nós vamos começar a entender isso muito claramente. Ele está falando que é antes do grande e terrível dia do Senhor. Qual que é o grande e terrível dia do Senhor? É a volta de Jesus, amém ou não amém? Grande para os salvos e terrível para os perdidos. Grande e terrível dia do Senhor. Então, Malaquias está dizendo, usado por Deus, que Deus vai enviar o profeta Elias, vai enviar a unção do profeta Elias, o mover do profeta Elias, o mesmo mover que tinha em Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Se você quer ouvir um pouco mais sobre isso, saber um pouco mais sobre isso, te recomendo o livro do bispo José Elias, The Last Fire, O Último Fogo, e eu quero dizer para você que mudou a minha vida, nesse entendimento do que é a unção de Elias dessa última hora. E aí, se você abrir em Mateus, já no Novo Testamento, Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 17, verso 9, a partir do verso 9, vai dizer assim: ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro?
Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Aqui Jesus está falando assim: olha, já veio alguém na unção de Elias, João Batista. O que João Batista faz? O que a palavra de Deus nos mostra? Ele é contemporâneo de Jesus, ele é um pouco mais velho, e aí ele vai agora, filho de um sacerdote, e ele vai agora aplainar os caminhos para a vinda do Cristo. E ele vai para o deserto pregar, e multidões vão vê-lo pregar. Ele vai confrontar o pecado, ele vai confrontar os escribas e os fariseus, para que Jesus pudesse chegar. E a unção de Elias é muito isso, porque Elias era o quê? Elias era um profeta, amém ou não amém? Professor da escola de profetas, né? Na época de Elias não faltava profeta, na época de Elias tinha uma escola de profeta, olha só que coisa forte. Então Elias dava aula na escola de profeta. Eliseu foi um aluno de Elias, né? Levantado por Elias. Então, essa unção profética que João Batista veio, que João Batista tinha, de falar: olha, está vindo aí, está chegando aí, vem um após mim, vocês têm que se arrepender, arrependam-se, raça de víboras, vocês estão errados. Era uma unção profética, era um profeta do tempo de Jesus. E aí Jesus fala: olha, já veio, mas eles não reconheceram. Mas diz Malaquias que antes do grande dia do Senhor virá uma unção de Elias. Nós estamos vivendo antes do dia do Senhor, amém ou não amém? Você não acreditou não? Você leu na sua Bíblia aí? Não. Nós estamos vivendo o antes do dia do Senhor, amém ou não amém? Amém, nós estamos. Querido, acredite nisso. Paute a sua vida nisso. O grande e terrível dia do Senhor está chegando. E nós somos os adoradores dessa época. Nós temos o privilégio de sermos os adoradores da última hora. Os adoradores que vão poder cantar: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, e Ele apontar nas nuvens. Somos nós, somos a igreja do Senhor desse tempo. Então, Elias virá, João Batista já veio, e agora Jesus está ensinando isso para os discípulos. E a grande pergunta é: depois do anúncio de João Batista que viria o Messias, né, que ele não teria a capacidade nem de amarrar as sandálias dos seus pés, o que Jesus fez? Qual é o papel de Jesus dentro desse contexto? E eu coloquei essa pergunta para provocar você, porque eu sei, como assim que Jesus fez? Jesus fez tudo, Ele morreu por mim, Ele se entregou, Ele tal, eu sei disso tudo. Mas dentro desse contexto, Ele fez muitas coisas. Aí eu queria abrir com você no Evangelho de João, capítulo 4, no verso 20. Se achar, você dá um glória a Deus de adorador aí. Diz assim: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele mesmo momento chegaram os discípulos de Jesus e admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se perguntou:
o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa, e a recompensa ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois no caso, é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? O contexto você conhece. Jesus está ali por volta de entre meio-dia e 2 horas da tarde. Jesus está caminho a Galileia. Ele para ali na região de Samaria, num poço que Jacó, da época de Jacó, que Jacó tinha furado. E ele para ali e uma mulher vem pegar água, e ele pede para ela água, e ela começa a conversar com ele, fala que ele não poderia falar com ela, porque ele era judeu e ela era samaritana. E Jesus começa agora a usar o seu braço profético, de revelação, e ele fala: eu sei quem você é, chama lá o teu marido. Ela fala: mas eu não tenho. Eu sei que você não tem, você já teve tantos, e o que tem não é teu. E essa mulher fica impressionada, pergunta se ele é um profeta, e ele começa a dizer para essa mulher quem ele é, ele começa a se revelar a essa mulher, até o ponto que ele fala: eu sou o Cristo, eu sou o Messias que vocês estão esperando. Esse texto, esse contexto, a gente pode explorar ele de diversas maneiras, porque era absurdo Jesus estar naquele horário, naquele lugar. Era absurdo Jesus passar por aquele lugar, porque os samaritanos eram inimigos dos judeus, e muitos judeus eram agredidos pelos samaritanos quando passavam por ali. Era impossível Jesus falar com uma mulher à luz do dia, e ainda mais uma mulher samaritana. Então era tudo fora do normal. Nessa passagem não tem nada normal, nada está acontecendo na normalidade. Além dessa mulher de ser uma mulher, de ser uma samaritana, era uma mulher adúltera, era uma mulher que vivia em adultério, porque ela estava com um homem que não era dela. Então era tudo fora do contexto da época, né? do que a lei dizia, do que o costume dizia. Mas Jesus estava ali. Em João capítulo 1, vai dizer que Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra que se materializou e habitou entre nós. Ele é a palavra profética de um Deus que diz que nasceria de uma mulher, que pisaria a cabeça da serpente e nos traria salvação. Essa palavra se materializa e Jesus agora está entre nós, está entre eles. E agora ele é então a palavra, o verbo que se fez carne. E ele sai de onde ele estava e vai caminho da Galileia, e a palavra agora se assenta no poço de Jacó. E a palavra agora começa a ser revelada a uma mulher samaritana. A palavra, fala comigo assim, a palavra. A palavra agora começa a tocar aquela mulher. A palavra agora começa a ser revelada àquela mulher. E aqui está o primeiro ponto que nós precisamos entender nessa manhã. Quando a palavra entra no coração dessa mulher,
quando a palavra invade a sua alma, a pergunta mais importante que ela tem na boca é: onde adorar? A coisa mais importante que tinha na mente dela, a inquietação mais pujante que tinha na alma dela era: onde adorar? Pensa comigo, querido. Ela estava diante da revelação da palavra. A palavra estava encarnada na frente dela. E quando ela começa a descobrir isso, quando ela começa a entender isso, ela fala: tá bom, mas aonde que se adora? Deixa eu te falar, querido. Toda vez que a palavra entrar no seu coração, vai gerar em você uma necessidade absurda de adorar. Ninguém que é tocado pela palavra consegue ficar sem adorar. Se você tem dificuldade de adorar, talvez a palavra não esteja dentro do teu coração. Talvez a palavra não encontrou esse lugar ainda. Talvez a palavra ainda não te tocou de uma forma tão poderosa. Para a única pergunta que tem na sua boca é: onde que eu vou adorar? Onde que eu vou adorar? Onde que eu vou parar? Para onde eu vou? A gente está muito nesse movimento de secreto, e o secreto é uma bênção, né? Vamos para o secreto, vamos para o quarto, vamos para o secreto, vamos, é maravilhoso, joia. Mas eu ouvi um ministro de louvor dizer uma frase que impactou meu coração assim como uma bomba. Ele disse: os ministros de louvor deveriam levar a Bíblia para o secreto, ao invés do violão. Você devia entrar no secreto com a Bíblia, ao invés do violão. Você devia ser impactado pela palavra, pela revelação, porque é a palavra que vai te dar subsídio para você adorar, é a palavra que vai te dar alimento para você adorar, é a palavra que vai mover o seu coração para a adoração. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde dessa manhã, é que a palavra, impactando a sua vida, vai gerar em você uma necessidade de adoração que você nunca teve. Para de pedir para o Senhor gerar em você um espírito adorador. Me dá um espírito adorador. Eu quero ter um espírito adorador. Pega a palavra e mergulha nela. Deixa o Espírito de Deus entrar na sua vida através da palavra e gerar em você um espírito adorador. Percebe que aqui no texto está falando que ele espera que adorem em espírito e em verdade. E esse espírito do texto é espírito com letra minúscula, porque está falando do teu espírito, não do Espírito Santo. Está falando do meu espírito conectado ao Espírito de Deus, vai gerar uma adoração em espírito e em verdade, porque o Espírito Santo de Deus não se conecta com a mentira, ele só se conecta com a verdade. Eu preciso entender isso em Deus, mas tem algo que vai crescendo nesse texto, daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto de como adorar, mas tem algo que vai acontecendo nesse texto que a primeira pergunta era: onde adorar? Aqui ou ali? Jesus fala: nem aqui nem ali. E ele dá uma declaração muito forte, fala assim: olha, vai chegar a hora, e já chegou. O que importa é que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Olha para o seu irmão e fala assim: já chegou. Talvez você esteja esperando um movimento acontecer. Talvez você esteja esperando na sua igreja, pastor, o ministro de louvor que vai aparecer lá e que vai fazer acontecer. Talvez você esteja esperando que quando você tiver o violão certo, a bateria certa, a mesa de som certo, aí vai acontecer. Deixa eu falar para você: já chegou. Tem alguém sem espírito aqui? Tem alguém que está sem espírito? Não tem. Todos nós temos um espírito, amém ou não amém? Então fala com Deus se eu posso ser adorador em espírito e em verdade. Eu posso me levantar nessa manhã como um adorador em espírito e em verdade. Eu posso me conectar em espírito e em verdade contigo, porque eu estou sendo agora confrontado pela tua palavra, e a tua palavra tem entrado no meu peito, e eu quero viver essa adoração em espírito e em verdade. Não tinha um violão ali,
não tinha um teclado como o Winder aqui nos ajudando e ministrando, não tinha uma bateria, não tinha um ministro de louvor, não tinha alguém gemendo no fundo, não tinha nada, tinha Jesus, a palavra encarnada, e gera nessa mulher uma necessidade de adorar. Uma adúltera, uma mulher de vários homens, pergunta: aonde nós vamos adorar? Essa mulher, os discípulos chegam, essa mulher se retira, eu penso que até constrangida, um grupo de homens, aquela luz do dia, ela era a única mulher ali, e ela sai, ela vai para a cidade dela e fala: eu encontrei um que revelou tudo o que eu sou, tudo o que eu faço, só pode ser o Cristo. E alguém deve ter olhado para ela e falado assim: se essa mulher, adúltera, vida ruim, foi tocada desse jeito, deve ter alguma coisa de verdade. E agora eles começam a acreditar no testemunho dela, porque ela foi impactada pela palavra. E agora ela arregimenta esses homens, essas pessoas até Jesus. E agora Jesus começa a dizer a palavra para essas pessoas. E essas pessoas agora começam a acreditar e pedem para Jesus: Jesus, fique mais uns dias conosco. E ele fica. E ao final desses dias, o testemunho deles é o seguinte: nós tínhamos crido pelo que você falava, mas agora nós cremos mais ainda pelo que ele fala. E é a segunda coisa que eu queria falar com você nessa manhã. Todo adorador, necessariamente, tem que se tornar um missionário. Tem que se tornar um pregador. Tem que se tornar alguém que ganha pessoas para Jesus. O fruto da adoração, querido, tem que ser almas. O fruto da adoração, o resultado da adoração, o resultado do teu secreto, do teu momento com Deus, o resultado disso tem que ser almas. As pessoas têm que ser impactadas pelo teu testemunho, pela tua vida que exala, pelo teu pote cheio do secreto. As pessoas têm que ser impactadas pela sua atitude, pela tua palavra mansa, pela tua autoridade, que foi gerada lá no secreto, talvez. Mas elas precisam ser impactadas aqui, no visual, no revelado. O que vai gerar em você autoridade diante do mundo espiritual é o que é revelado, não é o que é secreto. É o que vão dizer de você, é o que vão falar de você, é o que vão entender de você. O que essa mulher fez? Ela foi para o revelado, ela foi para lá e falou assim: olha só, eu encontrei o Cristo. O que você faria se fosse você nessa experiência? Você correria para casa, entraria no quarto, fecharia a porta: eu encontrei Jesus, o Messias, eu encontrei Ele. E você ia ter uma experiência só sua. E talvez centenas de pessoas estariam lá esperando ainda o Cristo aparecer. Eu não estou pregando contra o secreto. Eu estou pregando contra um secreto sem frutos. Um secreto sem revelação. Um secreto que fica no secreto. E que fica no secreto no púlpito. Quando você pega a sua guitarra e toca só para você. E a igreja não recebe nada. Um secreto onde o ministro de louvor fecha os seus olhos e fica... Ele está lá no secreto. Mas a igreja não está no secreto. A igreja está no revelado. Todas as vezes que Deus chamou alguém para o secreto, Ele fez uma grande obra depois. Quando Deus chamou Noé para o secreto, Noé fez a arca. Quando Ele chamou Abraão para o secreto, Ele disse: você vai ser pai de uma grande nação. Quando Ele chamou Moisés para o secreto, Ele libertou o povo.
Olha os secretos da Bíblia. A adoração da última hora é gerada no secreto e é expressa no meio da noiva. Acabou o tempo do egoísmo, querido. Acabou o tempo do eu sozinho, do eu e Deus. Não, aqui eu e Deus. Você está fora. Você está fora do plano de Deus. Mas eu vou para o céu. Pode até ir. Pode até ir, porque Jesus é muito misericordioso. Mas você não fez parte do projeto de Deus nessa terra. Tudo que Deus te deu, tudo que Deus te dá, toda palavra, toda ministração, toda voz profética, todo dom, toda habilidade, não é para você sozinho. É para a noiva. Você faz parte do corpo, você faz parte da noiva. Eu não posso receber essa palavra e guardá-la para nossa, glória a Deus, não. E aí, por conta disso, nós estamos distorcendo o tempo da adoração. Porque nós pegamos canções, nós pegamos canções que foram experiências únicas, pessoais e intransferíveis, dado a uma pessoa naquele momento, e colocamos ela no púlpito da igreja, para que a igreja adore, mas aquela canção não é para a igreja. Aquela canção foi específica no secreto. Mas foi tão bom, que eu prefiro sair do meu lugar de ministrador da glória de Deus e me coloco na posição de expositor daquilo que Deus está fazendo em mim. Então, ao invés de eu ser ferramenta, eu passo a me exibir. Está vendo? Como é que Deus fala comigo no secreto? Olha o que Ele falou comigo. Olha o que Ele está ministrando para mim. Só que é só para você. Deus está te curando para você curar outros. Como Deus levou Moisés para o secreto, o que Ele fez? Quanto tempo Moisés passou ali com Deus? Sendo curado, sendo tratado, sendo gerado. Era uma experiência só de Moisés com Deus. Vou trazer mais para a nossa realidade. Jacó teve um secreto com Deus. Teve ou não? O que Deus estava fazendo com Jacó? Tratando. Depois que tratou, depois que bateu, depois que ele lutou, depois que marcou a sua coxa, você não é mais Jacó, você é Israel. Agora você vai para o exposto como Israel e não mais como Jacó. Porque o Jacó eu já tratei. E nós vamos começar a expor nossas feridas, ao invés de expor a glória de Deus. Como é que seria a música de Jacó? Não é aquela Jacó segurou o anjo, não. Como que seria a música de Jacó se ele tivesse agora compondo o secreto dele com Deus? Será que iria ministrar a nossa vida? Será que Deus falou com Jacó? Será quanto doeu em Jacó ter a coxa marcada? Será que ia ministrar a gente ou a gente vai ficar com medo desse Deus? Porque é muito fácil a gente cantar Jacó segurou o anjo agora. Ele não marcou nossa coxa, nós não lutamos com Deus. Foi Ele que lutou. Está bem distante da gente. Mas não foi isso que está registrado. O que fica registrado, que a gente dá glória a Deus quando a gente lê é, e o nome dele agora é Israel. Saulo teve um secreto com Jesus. Caminho de Damasco. Jesus marca o encontro com Saulo. E agora fala, não mais chamarás Saulo, mas chamarás Paulo. E agora Paulo sai dali e começa a pregar. Amém? Não. Ele fica cego. E sabe o que ele faz quando ele fica cego? Ele jejua. Ele ora. Ele aprofunda mais o secreto, ele vai mais além, ele afunda mais.
Eu estou cego e com fome agora. Eu tô cego e humilhado agora. Um dos principais da sinagoga, inteligentíssimo, mas ele está cego, humilhado agora no secreto. Deus manda alguém lá curá-lo e cura ele. Ele fala, ele sai pregando, não! Agora ele vai fazer todo um processo de ser aceita pela comunidade evangélica da época, pela igreja da época. E os discípulos, os apóstolos o rejeitam, os líderes o rejeitam, mas ele teve um encontro com Jesus. Ele tinha algo a dizer e se torna o maior missionário de todos os tempos. No secreto, Jesus vai te tratar, querido. No secreto, o Espírito Santo de Deus vai te tratar e ninguém precisa saber o que Ele está te tratando. Ninguém está interessado em saber. Mas nós estamos interessados, e a igreja do Senhor está interessada, e o próprio Jesus está interessado, e o próprio Deus está interessado no que você vai fazer no revelado. Quais são os seus frutos? Qual vai ser a sua história de vida nessa última hora? Como é que você vai ser reconhecido? Por alguém que gemia aos pés do Senhor? Eu não estou falando contra gemidos, querido. Se eu falar contra gemidos, eu estou falando contra o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus em Romanos capítulo 8 vai dizer que Ele geme com gemidos inexprimíveis, quando a minha fraqueza não tem as palavras certas para falar ao Pai. Então não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que os seus gemidos no revelado não geram os frutos que você precisa gerar. Que você precisa fazer um pouco mais, que eu preciso fazer um pouco mais, que a igreja dessa última hora precisa fazer um pouco mais. Nós precisamos revelar ao mundo a palavra que Jesus gerou em nós, no nosso tempo com Ele. Aquilo que está dentro de nós precisa sair de nós agora. Nós precisamos pegar a autoridade que Deus tem nos dado como igreja, como ministros de louvores, como pastores, como líderes, como membros, e transcender isso, colocar isso para fora, e encontrar as mulheres samaritanas dos poços de Jacó ao meio-dia, e dizer para ela, eu sei que você é adúltera, mas o meu Jesus pode te salvar. E aí sim dizer para ela, eu fui salvo por Ele, eu fui resgatado por Ele, a minha vida mudou por Ele, e é por isso que eu o adoro, é por isso que eu o louvo, é por isso que eu tenho momentos preciosos na presença dEle, e é por isso que eu estou aqui gastando meu tempo com você, ao meio-dia num poço de Jacó, para dizer para você, eu sou um adorador encontrado em espírito e em verdade, e tudo que eu posso fazer é falar do meu Pai que me encontrou. É disso, essa é a adoração da última hora. É isso que Deus espera de nós. E aí eu citei que João, ele preparou o caminho, João Batista preparou o caminho. E o que João Batista ganhou com isso, querido? O que João Batista ganhou com isso? Ganhou uma prisão e uma morte degolado. Mas assim como Deus fala a Abraão, que vai dar a ele uma terra, uma parentela, uma grande nação, e diz para ele, mas o seu galardão sou eu, Jesus vem a dizer que dos nascidos de mulher, não havia sido ninguém ainda maior do que João Batista. Jesus está dizendo, querido, daquele que é a voz que clama no deserto, aquele que saiu do secreto e se expôs no deserto, que usava roupas de pele de animal e se alimentava com mel silvestre e gafanhotos, aquele que se humilhou, que foi perseguido. Jesus estava dizendo que esse cara foi maior do que Davi, do que Moisés, do que Noé, do que Abraão. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Abraão, o pai da fé. Noé, o libertador. Elias, o
professor dos profetas. Eliseu, que fez o dobro de milagres de Elias. Quantos milagres João Batista fez? Quantos milagres estão na Bíblia registrados que João Batista fez? Fala para mim os teólogos aí, quantos milagres tem lá? Nenhum. Não tem nenhum registro de milagre de João Batista. E Jesus vai dizer que dos nascidos de mulher, ele é o maior. Por quê? Por quê? Porque o secreto dele não ficou no secreto. O secreto dele foi exposto. Foi posto para fora. Com o risco de morrer. No mesmo texto, Jesus vai dizer o seguinte: ele foi do nascido de mulher, foi o maior, mas que no reino que ele prega, no reino que ele traz, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, nesse reino, o menor será maior do que João Batista. É o mesmo texto, é o mesmo versículo, é o mesmo texto. Você faz parte do reino de Deus. Você já entrou no reino de Deus, amém ou não amém? Você é membro do reino de Deus, você é filho do reino de Deus. Então você é, por palavras do Senhor Jesus, maior do que João Batista. Agora precisa assumir esse lugar, porque a natureza está clamando para que se levante os filhos de Deus. O mundo está clamando para que se levante os maiores que João Batista. Está esperando. Os profetas, os adoradores extravagantes, os que vão para o deserto, os que não se importam de comer gafanhoto e mel silvestre, os que não se importam de andar humildemente, e não tem nada a ver com roupa, querido, não tem nada a ver com marca de roupa, com que tipo de roupa você está usando, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o seu coração, com a circuncisão do seu coração, do meu coração. Eu posso andar numa BMW, num Mercedes, ou sei lá, o carro que você quiser e falar, que nem de carro eu entendo tanto, e ser um João Batista. Eu posso andar numa furreca de um carro, ou nem ter carro, e ser orgulhoso, e alguém que depõe contra o reino de Deus. Tem nada a ver com o que você tem a ver com o que você é. Tem nada a ver com o que você faz, tem a ver com como está o seu coração e aonde ele está. O que eu faço, onde está o meu coração? João Batista, que preparou o caminho para Jesus, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e que disse que é chegada a hora dos adoradores que o adoram em espírito e em verdade aparecerem, se tornarem missionários. Você pode ser maior do que ele. Foi Jesus que disse. E eu estava falando sobre o que João Batista ganhou com isso. E aí eu vou sacudir você nessa manhã, porque o Senhor me sacudiu com essa palavra. Tem muitos adoradores perguntando para Deus, e quando eu falo adoradores, eu não falo gente que está no ministério de louvor. Se você está no ministério de louvor, você tem que ter essa definição muito mais definida na sua vida. Estou falando de adoradores. Todos nós podemos e devemos ser adoradores. Todo membro deve ser um adorador, todo pastor deve ser um adorador, todo diácono deve ser um adorador, todo presbítero e todo ministro de louvor, ou músico, ou que participa do ministério de louvor, deve ser um adorador. Não tem essa opção. Mas muitos estão se perguntando o que eu ganho com isso. Porque nós vivemos num tempo do que o ganhar é importante. E eu vou falar para você um negócio, querido. Quando Deus levantou as tribos, Ele levantou a tribo de Levi. E a tribo de Levi, onde ficavam os adoradores, levita não quer dizer necessariamente só quem canta, é que serviam no templo, que serviam a Deus. A tribo de Levi era a única tribo que não tinha posse de terra. Deuteronômio fala sobre isso. E Deus justifica o porquê que não tem posse de terra, dizendo: porque eu serei a vossa herança.
A herança do adorador, querido, é o próprio Deus. Eu não vou te dar terra, eu não vou te dar bens, você não tem direito à posse da terra, porque eu serei a vossa herança. Desiste de ficar te esperando, querido. O bispo está dizendo para mim que eu não vou ter nada nessa terra, você vai ter tudo que Deus quiser te dar, porque Ele é a tua herança. Mas para de ficar buscando, para de ficar sofrendo, para de ficar criando expectativas. Esse dia eu estava com a pastora Carla, lá em casa, conversa informal, conversa de família, e aí eu não sei se a gente estava na mesa ou na sala, não lembro, e aí eu falei assim, não, porque quando a gente construir a nossa casa, ela riu e falou assim, nós vamos construir uma casa? Foi, tipo assim, isso nem está nos meus planos mais. Nós vamos, ela riu, nós vamos construir uma casa? Eu falei, não sei, talvez, quem sabe. Porque as expectativas vão caindo por terra. Fala, bispo, então eu não posso sonhar mais. Talvez você esteja aí pensando na sua casa própria, sonhe. Mas entenda que a sua herança é o Senhor. Que tudo que te der, tudo que for, é para Ele. Tudo que você possui é dEle, para a glória dEle, para o louvor do nome dEle, para a adoração dEle. Ele fez uma tribo, querido, e dessa tribo gerava os adoradores. Ele disse, vocês não terão posse, eu serei a vossa herança. Tem coisa mais preciosa do que isso, querido? Do que ter a herança do próprio Deus, do que ser herdeiro do próprio Deus, do que ser suprido pelo próprio Deus. E talvez isso tire de você um monte de coisas, você está preocupado, como é que vai ser, porque agora na igreja tem 4 ministérios de louvor, tem 5 equipes de louvor, eu não sei mais o que eu faço, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que participar disso, participar daquilo, e como é que eu vou dar conta disso tudo? Seja da tribo de Levi, entre para dentro da tribo, e tenha em Deus a sua herança. Eu te prometo uma coisa, Ele não vai te decepcionar. Ele vai te dar tudo que está no coração dele para te entregar. Eu queria terminar essa palavra dizendo que o adorador dessa última hora, além disso tudo que eu te falei, ele precisa assumir um lugar. Não tem como você ter revelação da palavra, experiência no secreto, e não assumir esse lugar que eu vou te falar agora. E esse lugar é o lugar do amigo do noivo. João Batista disse para os seus discípulos, quando eles começaram a questionar se aquele era Jesus, ele preso já, ele manda perguntar para Jesus se era ele mesmo ou se deveriam esperar mais um pouco. Mas nesse contexto ele fala, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Eu não sou o cara, eu sou amigo do cara. Eu não sou a estrela, eu sou amigo da estrela. Eu não sou o foco, eu sou amigo do foco. Eu faço para Ele. Querido, toda vez que você estiver no lugar onde você é o foco, você deixou Jesus de fora. Todo lugar que você estiver, e não precisa ser no púlpito da igreja, ou no palco do show, na sua casa, no seu secreto, toda vez que a sua oração for eu, Senhor, olha eu, Senhor, dá para mim, Senhor, entrega para mim, Senhor. Você está se colocando no foco. E está tirando Jesus do foco. Nós somos só amigos do noivo. E os amigos do noivo têm um negócio muito forte. O outro João, que não é o Batista, o outro João discípulo, que a palavra de Deus vai dizer que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. E eu não sei você, mas eu penso que só um amigo pode reclinar a cabeça no nosso peito. O outro João,
porque era amigo de Jesus, exilado na ilha de Patmos, tem a revelação mais poderosa da Bíblia. Porque o Senhor se revela aos seus amigos. E ser amigo de Jesus não é ficar agarrado, querendo ficar agarrado com Ele. Você conhece gente que quer ficar perto de você, mas você sabe que não é sincero? Você gosta? De gente que te trata bem quando você está de carro na igreja para você dar carona para ele? Gente que, quando vai chegando dezembro, você tem uma casa de praia, em novembro ele liga para você e fala, que saudade! Está amarrado. O que você sabe que casa de praia, a melhor casa de praia que existe, e o melhor sítio que existe é o do amigo, você sabe disso, né? Tudo bem com você? Estava com saudade, a gente não se fala. Aí você fala, interesseira. Está me ligando só porque quer que eu ofereça a casa para sair de férias. Você gosta dessa pessoa? Você fica feliz? Por que a gente faz isso com Jesus? Quando o dinheiro acaba, quando a dor de barriga chega, quando o casamento está mal, a gente corre para o pé do amigo e fala, tu és meu amigo, tu és meu amigo. Ele fala, sério? Jura? Agora? Para esse amigo, querido, que se diz amigo, talvez um dinheiro lá para comprar o gás, talvez um dinheiro lá para suprir uma necessidade emergencial, talvez uma cura para ele parar de chorar, sabe? Então tá curado, amém? Sei que você não vai ficar aqui mesmo, sei que depois que eu te curar você vai embora, sei que depois que eu arrumar um emprego para você, você vai embora, então eu vou arrumar logo. Imagina se você fosse um milionário, bilionário, e tivesse alguém muito chato te pedindo alguma coisa. O que você faria para essa pessoa ir embora? Dá o que ela pede. Essa não é a relação de espírito em verdade que Deus espera de nós. Porque Jesus, falando para os seus discípulos, ele disse o seguinte: vocês são meus amigos, se vocês fazem o que eu vos mando. A relação de amizade com Jesus é outro negócio, querido. É outro nível. E agora João, o discípulo, vai ser o cara que vai ter a revelação de tudo. Qual o papel do adorador nessa última hora? O papel do adorador nessa última hora, para mim, é revelar a glória de Deus, revelar Jesus para as pessoas. Não tem outro papel. Através da adoração, através do louvor, mas o foco é Ele. O foco é Ele. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração nessa manhã. Deixa a palavra de Deus entrar na sua vida nessa manhã. Se apaixone pela palavra. Eu conheço alguém mais apaixonado pela palavra do que eu, que é a pastora Carla. Eu não tinha pensado nisso, de verdade. Nem combinei nada com ela, nem pensei de verdade. Mas eu quero que ela ore por nós, por uma paixão da palavra. Eu tenho crido muito que a palavra de Deus diz que o querer e o efetuar vem de Deus. Eu quero querer as coisas de Deus. Talvez você não seja apaixonado pela palavra, mas você pode pedir para Deus, Deus, gera em mim o querer ser apaixonado. Gera em mim esse querer, gera em mim esse negócio. Se apaixone pela palavra. Seja um adorador que se apaixona pela palavra, que ama a palavra, que fala a palavra, que ministra a palavra, que gera a palavra, que sabe profetizar a palavra. E depois impacte o mundo com a sua vida.
e com o seu testemunho. Mude pessoas ao seu redor. Para de querer mudar o púlpito da igreja. Para de querer mudar o estilo das pessoas. Para de querer dar opinião onde você não foi te perguntado. Comece você. Comece em você. Comece a se apaixonar. Comece a ministrar aquilo que o seu pastor prega. Comece a ministrar. Para de ficar caçando coisa paralela para dizer, está vendo? Aqui está melhor. Olha como é que está lá. Então vai para lá. Ministra lá. Vê se eles vão te aceitar lá. Vê se tem lugar para você lá. Porque aqui e aonde você está é um lugar de casa paterna que te aceitou como você é. Que mesmo sendo ruim, tem lugar. Eu sou pastor da IPV porque a IPV me aceitou. Porque quando eu era pior do que eu sou hoje, eles ainda acreditaram em mim. O bispo José Elias ainda disse, eu acredito nele, eu creio nele, ele tem futuro. A pastora Carla é pastora da IPV porque um dia alguém acreditou nela. E eu preciso entender isso, querido. Eu preciso entender duas coisas, que o lugar que Deus me plantou é o lugar que eu precisava ser plantado. Deixa eu te falar, qual terra precisa de uma planta? Terra não precisa de planta não, querido, terra é terra. Terra vai ser terra em qualquer lugar, mas planta precisa de terra. Planta precisa de terra. Aí você pode viajar na maionese comigo aqui e falar, não, mas tem os fósseis, os dejetos, não sei o que, em decomposição, gera o carbono. Tá, jóia. Não é aula de biologia, não. É só para entender rápido. Na sua maioria, terra é terra. Mas planta não é planta sem terra. Terra é terra sem planta. Então sou eu que sou plantado. Você está entendendo ou não? Sou eu que sou plantado aqui, ó. Isso aqui vai continuar sendo, isso aqui eu estando aqui ou não. Vai continuar sendo um púlpito da palavra de Deus. Eu é que tenho que estar plantado aqui. Ele vai continuar acontecendo do mesmo jeito. Se eu sair amanhã, depois de amanhã tem outro aqui. Não muda. Porque não sou eu. É o lugar. É onde Deus levantou. Então resolve isso na sua vida. Resolve. Eu estou plantado aqui, então é aqui que eu vou ficar. E é aqui que eu vou crescer, e é aqui que eu vou germinar, e é aqui que eu vou dar fruta, é aqui que eu vou multiplicar, e é aqui que eu vou reproduzir, e é aqui que eu vou fazer. É aqui que Deus me quer. No dia que ele fala, não é aqui, mas Ele mesmo te arranca e Ele mesmo te leva para outro lugar. E eu vou dizer para você, dói. 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 Porque quando Deus não quer alguém num lugar e quer em outro, Ele arranca. Dói, sente. Já tirou uma planta de um lugar e colocou em outro? Ela murcha. Aí você vai aguando. Até ela sente. Então tira isso do seu coração. Você está plantado dentro de uma igreja adoradora, amém ou não amém? Mas além de adoradora, ela também é missionária, amém ou não amém? Ela ama vidas, amém ou não amém? E ela espera que você faça isso na sua vida.